a nossa edição do mês de maio, do nosso encontro mensal sobre educação em saúde digital. E hoje nós vamos contar com a presença do professor Paulo Marcondes, um amigo de longas datas, conheci ainda na época que ele foi meu preceptor, meu advisor no projeto Fimer. E, Paulo, eu gostaria mais que você se apresentasse, porque eu tenho a impressão que seria muito mais eloquente se você mesmo dizer um pouco aí da sua trajetória e agora o que você está fazendo à frente do Instituto Educator, de Educação com Caráter, sempre com sua contribuição. O Paulo é um profissional híbrido, está compreendendo? Porque é médico, é da área de educação, dominando muito bem todo esse movimento de metodologias ativas quando começou no Brasil, e também tem a sua formação em informática médica, né, que vem de muito tempo e resolveu aprimorar essa formação, indo fazer também isso nos Estados Unidos. Então, Paulo, por favor, com a palavra e muito obrigado pela sua participação. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É a minha primeira participação no ciclo de Educação em Saúde Digital. E, assim, Luiz Roberto, vou te corrigir. A gente se conhece antes do Fimer, né? Você fez o Fimer em 2008, acho, se não me engano. Mas a gente se conhece da época da Informática em Saúde, quando você foi fazer o curso de verão do professor Sabatini em hotel. A gente alugava um hotel, né, um espaço num hotel, os professores interessados, e professores da área da saúde interessados em informática, ficavam 15 dias trancados no hotel, trabalhando de manhã, de tarde, de noite, e fazendo uma formação intensiva. Não sei se você lembra disso. Provavelmente você fez o curso lá em Águas de São Pedro, um hotel magnífico. Não era o grande hotel, mas era um hotel muito gostoso. Mas isso, nem lembro quando, eu era pequenininho na época, né? Brincadeira. Mas é um prazer estar aqui, é um prazer estar com todo mundo. Queria dizer que é interessante que as pessoas se manifestem, né? Podem se manifestar no chat, a gente para a conversa. A minha ideia é sempre fazer uma conversa, como o professor Luiz Roberto falou, eu trabalho com métodos ativos há bastante tempo. Na verdade, eu tive a sorte de já, na época do ensino fundamental, na época não tinha esse nome, mas no ensino fundamental eu ser designado para uma sala de aula que era muito quente no verão. Então os professores não aguentavam ficar na sala e a gente saía da sala para ter aula em outros lugares. Os professores ficavam inventando moda para sair da sala porque era muito quente. Hoje, fazendo uma reflexão, eles reclamavam, né? Mas fazendo uma reflexão, isso foi fundamental para a minha construção ideológica atual, né? Então, eu tive aula, por exemplo, num gramado, eu tive aula em vários ambientes e muito, talvez, do meu gosto pela aprendizagem baseada em projetos, hoje tem essa origem aí muito antiga na minha vivência, na minha experiência pessoal. Porque eu aprendi muito dessa forma, né? Na própria graduação de medicina, também eu trabalhei muito em projeto, em extensão, em pesquisa, monitoria, e isso aí foi me dando uma formação didática, uma formação de relações interpessoais, os chamados soft skills, que hoje são tão importantes no século XXI. Então, eu costumo dizer que eu fui médico já, né, eu não clínico, eu, depois de terminar o curso de medicina, na verdade, no último estágio do internato, era um estágio optativo, eu consegui ir para a Unicamp, e lá no Núcleo de Informática Biomédica, trabalhando com o professor Sabatini, eu comecei a trabalhar com informática na área da saúde, né, informática biomédica, e fui gostando nessa área, acabei sendo convidado para permanecer lá. O professor Sabatini tinha sempre um coração aberto, todo mundo que chegava ele acolhia muito bem, né, e fiquei praticamente 10 anos trabalhando no Núcleo de Informática Biomédica da Unicamp, primeiro como técnico de ensino e pesquisa, depois como pesquisador. Quando eu saí de lá, eu era o vice-diretor do núcleo,
junto com o professor Sabatini. Né? Nessa época, a gente tinha o curso de verão de formação de professores de informática em saúde, e nessa época também eu comecei a minha pós-graduação. Tentei fazer na medicina, tive várias portas fechadas e acabei indo para a área de engenharia biomédica. Né? A Unicamp tem uma área de engenharia biomédica muito forte, na faculdade de engenharia elétrica e computação. Então, o meu mestrado é na área de engenharia elétrica e computação, na área de automação, inicialmente, porque o departamento de engenharia biomédica não tinha um programa. Depois eu fiz um doutorado na área de engenharia biomédica, aí sim já tinha um programa, ambos com a orientação do professor Sabatini. Depois eu acabei indo para a Faculdade de Medicina de Marília como docente. Era uma faculdade que tinha ganho um projeto internacional da Fundação Kellogg para fazer uma mudança curricular. Então eles abriram essa área, eu comecei como consultor e depois sentiram a necessidade de ter uma área de informática em saúde, e aí eu abri um concurso, eu prestei o concurso, passei, e a gente começou a trabalhar informática em saúde, que é a minha tese de doutorado é sobre a constituição de programas de informática em saúde. Estava até conversando com o professor Luiz Roberto sobre isso. De 2002, a gente já estudou essa implantação de um currículo de informática em saúde no curso de medicina. Depois, lá na FAMEMA, que estava implantando métodos ativos, o PBL, no curso de medicina, foi a primeira faculdade de graduação a implantar um método ativo no seu currículo de uma forma muito abrangente e integral, né? E essa experiência foi muito rica para mim, e a gente acabou também fazendo um outro mestrado na Universidade de Illinois, em Chicago. E o mestrado no Departamento de Educação Médica, o Departamento de Educação Médica da Universidade de Illinois é o primeiro departamento de educação médica do mundo, tem praticamente 50 e tantos anos de existência, tem uma história muito grande de formação, tem um conjunto de professores muito bom, a gente acabou aprendendo muito nesse mestrado, então foi muito interessante. Também fiz formação de aprimoramento profissional na área financeira de projetos, gestão de projetos, e pela Fiocruz, então eu tenho uma formação variada, né? E isso acabou dando essa, vamos dizer, essa visão transdisciplinar e multiprofissional na minha carreira, né? Hoje, depois da Faculdade de Medicina de Marília, eu trabalhei na Universidade Federal de Santa Catarina, fiz um concurso, a gente ajudou a montar o curso do campus de Araranguá, de lá, e tive um convite para trabalhar numa instituição privada, que era inicialmente a NRE, depois se tornou a AFIA, hoje ela tem 16 cursos de medicina, fui ser diretor de medicina do grupo, e nesse momento nós estamos saí da AFIA, né, em fevereiro desse ano, e nesse momento nós estamos trabalhando no Instituto Educator com a formação de professores do século XXI. O foco é formar professores para esse momento atual que a gente vive, do século XXI, que tem características específicas, e a gente vai discutir um pouquinho isso hoje. Então, essa é a ideia, e, como eu disse, estou aberto a conversar. Eu não sei como é que é a possibilidade de vocês falarem, mas estejam livres para usar o chat, eu estou lendo o chat e a gente vai conversar. Então, a apresentação de hoje tem um tempo, né, depois, ou no meio, no fim da apresentação, para a gente conversar. Eu não fiz ela muito longa, porque eu acho que o mais importante mesmo é essa conversa que a gente tem. Então, a gente vai falar hoje sobre o currículo em si, sobre essa construção curricular, sobre os projetos dos cursos da área da saúde. Eu fiz bastante assessoria
há bastante tempo, inicialmente na área de informática em saúde, depois na questão de construção curricular, desenvolvimento docente, modificação de currículo em várias universidades públicas e privadas do Brasil. Hoje, eu esqueci de dizer também na minha formação, uma parte importante da formação foi fazer o Fellow da Feimer nos Estados Unidos, é um Fellow de 2 anos, que deu uma formação muito abrangente e modificou a minha vida. Depois eu fui convidado pelo professor Henri Campos do Ceará a integrar o programa Feimer Brasil. A gente trabalhou 13 anos no programa Feimer Brasil, que ele tinha um momento presencial, ou na verdade 2 momentos presenciais em Fortaleza, e 2 momentos à distância, que duravam 11 meses cada um, do qual eu era o responsável por esses momentos à distância do curso, e também fui convidado mais recentemente, há 2 anos atrás, a integrar o programa Feimer latino-americano, que é sediado na Universidade Católica do Chile. Então, há 3 anos a gente trabalha no programa Feimer do Chile, e eu estou como um dos coordenadores, co-coordenadores, né, da equipe de coordenação desse programa lá no Chile, que é muito interessante e tem membros da América Latina inteira. Mas isso me dá uma visão para falar um pouquinho dessa questão curricular na área da saúde. Obviamente, como a minha origem é na medicina, eu vou usar um pouco mais de exemplos da medicina, mas isso não quer dizer que eu não tenha experiência, eu não tenha focado na experiência dos outros cursos da área da saúde. Também esqueci de falar do FENEPAS, que é o Fórum Nacional de Educação das Profissões da área da saúde. A gente trabalhou bastante no FENEPAS, infelizmente é uma iniciativa que morreu, mas a gente trabalhava com as associações de ensino das carreiras da saúde, então a Benfísio, né, Associação Brasileira de Educação em Fisioterapia, a BENO, de Educação e Odontologia, a BEM, de Educação e Medicina, a BEM com N, de Enfermagem, SBFA, da Fono. Então, a gente trabalhou durante alguns anos com essas categorias profissionais todas, discutindo a educação das profissões da saúde e discutindo essa integralidade, multidisciplinaridade. Depois a gente vai falar um pouquinho da educação do século XXI e, finalmente, vamos falar hoje sobre alguns caminhos possíveis e talvez desejáveis que a gente tem para trabalhar, né, para evoluir, vamos dizer. Então, falando um pouquinho sobre o currículo, sobre a formação em geral, eu gosto de ter essa historicidade, porque a gente precisa entender de onde a gente vem, quais os conceitos que a gente tem para poder imaginar para onde a gente vai. Então, essa é uma forma de entender, né? Inclusive é um princípio de educação histórico-crítica, né? O Saviani trabalha muito com essa forma de educação histórico-crítica, tem vários autores que valorizam isso, e eu gosto de pensar dessa forma. Então, também gosto de deixar claro a forma como o processo educativo se dá, né? Esse slide eu coloco sempre nas minhas apresentações, então desculpa quem já viu, ele sempre está atualizando algumas coisas, mas é muito importante que a gente entenda do que a gente está falando, né? Muita gente fala de método ativo, queria deixar claro que o método ativo é só a ponta do iceberg, ele está aqui na operacionalização, nas estratégias que o professor tem para usar dentro da sala de aula, a sala de atividades didáticas, ou com os alunos, né, dentro do rol de estratégias de ensino-aprendizagem. Mas antes de pensar no método que eu estou usando, eu tenho que ter, na questão da conceitualização, uma concepção pedagógica e filosófica. E aí está a importância de eu entender e estudar essa história da educação para eu poder entender de onde vêm os meus conceitos, né? Os meus conceitos de educação, de como educar, qual é a função da escola, da onde ela vem, para que eu possa entender
realmente se eu estou sendo simplesmente usando uma modinha ou se eu estou usando, né, uma coisa que eu acredito realmente. Costumo dar um exemplo pejorativo. A minha esposa sempre me chuta, ela está assistindo aqui, a Valéria, eu já sei que ela vai me chutar, mas é como se fosse aquela, já está olhando feio para mim, aquela moça que vê que a blogueirinha famosa está usando um top agarradinho no corpo, mas a moça é mais cheinha, põe aquele top e não combina. A mesma coisa eu querer usar um método ativo de ensino-aprendizagem, mas se eu tenho uma concepção pedagógica e filosófica do início da escola, né, que é do fim da Idade Média. Então não adianta eu ser aquele frade franciscano, jesuíta, desculpa, aquele frade jesuíta da Idade Média, né, ter a concepção pedagógica do frade e querer usar um método ativo, porque é igualzinho a moça cheinha usar o top da blogueirinha famosa, porque não vai funcionar, né, vai ficar feio. Então a concepção pedagógica e filosófica é muito importante. Também, né, dentro disso, eu tenho que pensar que eu tenho diretrizes curriculares nacionais, que é a legislação para a graduação, aqui o meu foco é muito na graduação, né, na formação de profissionais de saúde. Então, eu tenho que pensar nas diretrizes curriculares nacionais, e essas diretrizes, elas têm se modificado, né, elas têm uma atualização. A maior parte das carreiras da área da saúde, das 14 carreiras da área da saúde, tem uma nova diretriz. Em 2001, quando a diretriz da medicina foi publicada, e nos anos seguintes, todos os 14, na verdade 13, na verdade mesmo, 10 das 14 profissões da área da saúde tinham uma área comum, que era as competências gerais, a gente entende assim hoje, que eram comum a todas as profissões, era igual, o texto era igual na diretriz curricular nacional. Depois, com a DCN de Medicina de 2014, isso desapareceu e passou de forma clara a entrar a questão das competências profissionais, e hoje a maior parte das categorias profissionais modificou a sua diretriz curricular, implantando o ensino por competências, ou pelo menos tentando implantar o ensino por competências. A gente vai falar mais disso mais para frente hoje, mas isso faz uma modificação no formato e no conceito que eu tenho e nas diretrizes, né, na forma como eu deveria fazer a formação em saúde. Então isso também é conceitual. Aí a instituição vai criar o seu plano de desenvolvimento institucional, onde ela vai deixar claro para todas as carreiras que existem, cursos que fazem formação naquela instituição, quais são as suas diretrizes e como é que elas devem ser escritas, colocadas e estabelecidas. E a partir daí, aquela categoria, aquele curso faz o seu projeto pedagógico, onde ele também vai deixar claro isso aí. Essa semana a gente está trabalhando, a gente tem no Instituto de Pater um curso de aprimoramento profissional, né, para professores eficazes do século XXI, e nesse curso, essa semana, nós estamos estudando um projeto pedagógico. Então, quem me acompanha no Instagram, né, eu convido os interessados a me acompanhar no Instagram. A gente está, essa semana, também trabalhando o projeto pedagógico lá no Instagram, que é uma área gratuita, onde a gente usa para fazer formação. Então, essa é uma outra questão do século XXI. Usar as ferramentas de comunicação, as ferramentas de rede social, para que a gente faça educação. Desculpa. Então, já vou colocar aqui no chat. Quem quiser seguir, Momento Marketing. Bom, a partir dessa conceitualização, então, a gente vai organizar a proposta curricular de acordo com o modelo. A maior parte de nós conhece o modelo de organização curricular, que é o modelo disciplinar. Mesmo que eu tenha módulos integrados, eu não deixo de ter
um modelo curricular disciplinar. Por quê? Porque é o modelo que a gente mais conhece, ele tem origem, como eu falei, medieval, né, a divisão de áreas temáticas, de áreas de conhecimento, e aí a gente acha, né, o conceito era que a gente acha que o aluno vai, na cabeça dele, juntar aquele conhecimento para ser um profissional. Mas eu separo as áreas de conhecimento e faço o ensino a partir dessas áreas e o aluno vai, ao aprender todo aquele conhecimento, trabalhar. Eu tenho outros modelos curriculares, as novas diretrizes curriculares, elas propõem um modelo que é baseado em resultado, e esse resultado seriam as competências profissionais. Então, é uma outra forma de organizar o currículo, e essa nova forma de organizar o currículo, ela precisa ser muito bem entendida pelas pessoas, senão eu viro aquela mocinha cheinha que estou usando o top sem ter as características para usar o top, né? Então, fica uma coisa que está vestindo o santo errado com a roupa errada. E aí eu não consigo trabalhar. Então, por isso que muitas escolas que estão tentando atualizar o seu projeto pedagógico para o ensino por competências, estão com muita dificuldade, porque elas não entenderam que eu preciso mudar a forma de organização do meu currículo para que eu possa ensinar, operacionalizar aquele processo através desse novo modo de entender, né? Algumas empresas entenderam isso, por exemplo, a Google lançou formação rápida de profissionais e ela trabalha com um modelo curricular que não é um modelo disciplinar. Ela não vai ensinar fisiologia, ou ela não vai ensinar bioquímica, biofísica, para depois ensinar fisiologia, para depois ensinar como fazer reabilitação de um paciente que teve Covid, por exemplo, né? Ela já vai direto trabalhar a competência. O que um profissional de fisioterapia precisa saber para trabalhar, fazer a reabilitação de um paciente que teve Covid, né? Qual é a reabilitação pulmonar que eu preciso fazer. Então, essa forma de organização ela é muito importante e isso eu assumo, muito pouco estudado no Brasil e, inclusive, nos cursos de pedagogia, né, na área de educação. Isso tem disciplina, mas eu não vejo as pessoas colocarem importância nessa organização curricular. Se você pegar a Europa, o ensino de medicina na Europa, na Associação Europeia de Educação Médica, né, a EME, a gente teve uma reunião recente com eles, isso é pauta e estratégia de modificação curricular, pensar um modelo curricular baseado em outcome, né, em resultados. E, por fim, tem o que a gente discute muito no Brasil, que é a operacionalização. Então, a proposta programática, o que eu tenho de matriz curricular, como é que vai se dar a formação do meu aluno para aquela profissão, e dentro da sala de aula, vamos dizer, que pode ser um espaço aberto, pode ser uma sala de método ativo, pode ser espaço, pode ser a rede, né, de serviços de saúde, pode ser a casa das pessoas, aí não vai importar onde, muito, o professor vai escolher a estratégia de ensino-aprendizagem que vai ser usada para aquela atividade didática. E todo esse processo mediado por processos avaliativos de programa, de docente, de curso e de estudante. Então, cada uma dessas áreas tem uma tecnologia específica, aqui eu coloquei tudo como avaliação, mas cada uma dessas áreas tem um conjunto de tecnologias específicas que a gente precisa se debruçar e precisa entender para poder fazer corretamente. Um dos erros que eu vejo em projetos pedagógicos é misturar tudo isso num balaio só. Na verdade, é como se eu estivesse transportando tora de madeira, aquelas toras que a Polícia Federal apresentou e o nosso ministro liberou, né? Sendo transportados, querer transportar aquilo lá num fusquinha, né? A coisa não combina. Então, eu preciso
a tecnologia que eu estou usando para fazer o que eu quero acontecer. Bom, o ensino, como a gente conhece, ele surgiu na Itália, no fim da Idade Média. A história estabelece que a Universidade de Bolonha, na Itália, foi a primeira universidade a ser criada no mundo. Então, aqui eu vou falar muito da história ocidental, eu não tenho profundidade para falar de outros tipos de história. Eu sei que no Egito existia a escola dos escribas muito antes disso, né? Na China, talvez, Japão, são sociedades mais ancestrais, ou de uma forma de organização, né? O povo persa também, mas eu vou falar da questão do Ocidente, né? Da cultura ocidental. Então, na cultura ocidental, o conceito de escola, ele aparece em 1088, né, em Bolonha, e é muito interessante porque a escola começa como uma escola privada, onde os alunos montam a escola e contratam os professores para serem ensinados. E ela tem uma forte ligação com a igreja, mas desde o seu início, ela tem uma separação importante do poder político, né, porque essa história é muito interessante. Eu convido vocês a lerem o site da Universidade de Bolonha, que coloca muito claro essa ideia, inclusive como é que surgiu o conceito de universidade, mas me chamou muita atenção essas duas questões: o início dela como uma escola privada, da necessidade dos alunos, e também a sua separação do poder local, que tentava, né, a igreja e o poder local tentavam controlar a universidade, e parece que não mudou muito nos últimos 2000 anos, né, nos últimos 1000 anos. Né? A gente tem isso acontecendo hoje no Brasil também. A gente tem aí um caríssimo deputado no estado do Rio de Janeiro propondo fechar a Universidade do Estado do Rio de Janeiro nessa semana, né? Uma imbecilidade sem tamanho. Mas vamos lá. Comentários pessoais à parte. Aí, cerca de 600 anos depois, a gente tem o primeiro documento que restou dos jesuítas, por isso que eu uso essa frase do jesuíta, né, que para a gente estabelecer um pouquinho o parâmetro com a sociedade. Na época que o Padre Anchieta estava no Brasil, né, o Padre Anchieta provavelmente trouxe na sua bagagem um livro desses, né, ou pelo menos ele deveria, a ordem dele usava esse manual, né, o Ratius Studiorum, que é um manual que tem a descrição de como eu estabeleço, como eu organizo e como eu operacionalizo uma escola. Então ele tem a descrição do trivium, do quadrivium, que é a forma de organização curricular, tem a descrição da função do professor, de como é que eu devo fazer a sala de aula, como é que eu devo estabelecer a prova, as regras para a prova. Isso aí é de 1598, né? E muitos dos nossos docentes, essa é a questão que eu quero deixar muito claro, muitos dos nossos professores acreditam que este é o modelo de escola que nós temos que seguir. Infelizmente, os meus colegas do Conselho Federal de Medicina meio que seguem esse livro, né? E acham que a escola médica tem que seguir as regras do Ratius Studiorum, que seria mais ou menos eu falar que eu deveria ensinar igual o Padre Anchieta ensinava, né? Um gravetinho na areia, ou sentado na pedra, falando para os índios, mais ou menos dessa forma. Quer dizer, está um pouquinho desatualizado a teoria educacional que eles estão usando. E eu brinco, tem a frase, né, que eu brinco que a gente deve matar o frade franciscano, nem sei se frade franciscano não vai matar o frade errado, matar o frade jesuíta que eu tenho dentro de mim, né? Porque é um modelo de escola que funcionou, veja bem,
ele começou em 1088, ele, em 1500, ou seja, 600 anos depois, ele foi organizado, né? Foi escrito o manual. Obviamente, deveria ter manuais escritos antes, mas esse é o que sobrou na história. E aí, hoje, eu ainda sigo esse mesmo manual, né? Então, eu tenho, quase 1000 anos depois, seguindo as mesmas regras de funcionamento, ou regras muito semelhantes de funcionamento. E a minha proposta, nesse momento de vida, é quebrar um pouco esse paradigma e atualizar esse paradigma para o século XXI. Né? Nós temos uma sociedade, uma cultura, uma forma de entendimento e principalmente um acesso à informação, e aí a informática em saúde, né, a saúde digital, ela tem a sua importância fundamental, que é completamente diferente. Né? Nessa época anterior, eu tinha que decorar e trazer na minha memória as informações. Né? Hoje não, qualquer criança tem um conjunto fenomenal de informações na ponta do dedo. O que eu preciso é saber processar, saber fazer boas pesquisas, saber fazer uma reflexão sobre aquilo que eu estou lendo. Então, no meu ponto de vista, e de acordo com a taxonomia de Bloom, eu tenho que mudar o processo mental que eu estou usando para trabalhar as informações. Então, eu tenho que sair do nível mais básico de memorização e passar para níveis mais altos, e é isso que eu estou trabalhando. Né? Outro ponto fundamental, e aí eu estou realmente usando a medicina para dar esses próximos pontos, porque a medicina ela tem uma característica dentro da área da saúde, que ela tem uma forma de organização primeira em relação às outras categorias. Então, a gente tem uma organização na medicina que ela se dá antes de uma forma anterior do que as outras profissões. E daí as outras profissões meio que vão fazendo a sua digestão daquilo que foi acontecendo na medicina e fazendo a sua adaptação para aquela profissão. Mas em 1910 foi publicado esse relatório, é conhecido como relatório Flexner. O Flexner não escreveu, né, ele simplesmente gerenciou o grupo que fez o relatório, mas a pedido da Fundação Carnegie, que estudou o avanço do ensino, né, das profissões da medicina no Canadá e Estados Unidos, e ele publicou um relatório e todas as escolas médicas do Canadá e dos Estados Unidos passaram a implantar as diretrizes que esse relatório colocava, e o governo americano, os estados americanos e as próprias escolas acabaram fechando metade das escolas que existiam na época após a publicação desse relatório. Então, esse relatório é fundamental para dizer como que eu tenho que dar a formação de médicos atual, né? E a gente segue esse modelo. Qual é basicamente o que tem no modelo flexneriano? Né? Eu tenho que ensinar primeiro as cadeiras básicas. Eu tenho, antes disso, eu tenho que ensinar somente o que é científico. Então, um efeito colateral do relatório Flexner foi tirar a humanização do processo de ensino. Então, por isso que a gente tem hoje tantos processos de humanização, né? Porque o relatório Flexner, como, na verdade, ele queria tirar o achismo, né? Ele queria que a formação tivesse uma base científica para tirar o achismo. Né? Por exemplo, o que a gente viu muito, infelizmente, na pandemia, é a pessoa achar que injetar ozônio anal cura a Covid ou previne a Covid. Né? Então, esse tipo de achismo existia muito antes, né, no início do século, e o relatório Flexner fez tirar isso do ensino médico. A gente até viu aqui no Brasil e no mundo, né, porque na Índia o pessoal estava passando cocô de vaca para evitar o Covid, então a gente viu que voltou essa coisa do achismo na saúde. Né? A gente tem hoje presidente indicando medicamento, etc., né, militar, que virou médico, etc. Mas vamos lá. E esse modelo curricular, então, como eu falava, ele ensinava somente o que era científico,
primeiro as cadeiras básicas, depois as cadeiras clínicas, o que é normal, depois as cadeiras clínicas, o que é patológico, depois ele vai para a prática. Então, só depois do aluno fazer uma formação extensa, teórica, é que ele vai para a prática. Então, esse é o modelo, a síntese do modelo flexneriano. Isso aí tem vantagens e desvantagens. A mesma Fundação Carnegie pagou um outro estudo que, infelizmente, não ficou tão famoso e não tem tanto impacto, que fez a mesma revisão, né? E aí tem um estudo para medicina, tem um estudo para enfermagem, tem, se eu não me engano, um estudo para outras categorias profissionais, que é conhecido como relatório Flexner 100 anos depois, e que aponta basicamente para o ensino por competências, para o ensino de habilidades interprofissionais, para o ensino de pesquisa, ou seja, aquelas coisas que a gente tem defendido já há algum tempo. Vale a pena entender esse relatório Flexner 100 anos depois. Ficou feio esse slide aqui, ele tinha um filminho e acabou ficando na transposição para PDF, ele acabou ficando inadequado. Desculpem aí por isso. Mas aqui simplesmente é a definição de competência, né, que eu encontro na diretriz curricular de medicina. Então, competência é uma capacidade, então competência não é uma coisa que eu consiga enxergar plenamente, e ela vai mobilizar recursos conhecidos como CHA, né, conhecimentos, habilidades psicomotoras e atitudes, para que a pessoa possa realizar desempenhos, aí o desempenho eu consigo olhar, né, para uma prática profissional, em diferentes contextos, etc. Então, esse é o conceito de competência. A palavra competência é uma palavra multissêmica, ela tem vários significados, por isso que a gente tem que definir de que competência eu estou falando. Tem uma dissertação de mestrado que diz que existem 168 definições diferentes para a palavra competência. Então, a definição de competência é importante para a gente definir o que eu estou falando. Então, para mim, competência é uma coisa que não é observável, eu observo os desempenhos profissionais e para eu desenvolver uma competência, eu tenho que trabalhar conhecimento, habilidade e atitude do estudante para que ele vá desenvolvendo essa competência. E eu trabalho também com os níveis de Dreyfus, onde eu tenho a competência desde um nível onde ele está introduzindo naquela competência, ele não sabe muita coisa daquela competência, né, e vai passando por 7 níveis até chegar ao nível de especialista e que ele tem uma autonomia total. Né? Então, são níveis de desenvolvimento daquela competência. Então, cada competência, eu teria aí um processo de desenvolvimento para cada uma delas. Bom, então, se a competência ela é essa capacidade que a pessoa tem de articular esse conhecimento, habilidade e atitude, eu vou ter que trabalhar isso no meu currículo para fazer a formação por competências, ou formação por competência profissional. E aí eu preciso entender de que competência eu estou falando, quais competências eu estou focando, o que é aquele profissional, qual é a função daquele profissional dentro da sociedade. E principalmente dentro da sociedade atual. Qual é o profissional que eu quero para a sociedade de hoje? Né? E, obviamente, para desempenhar um papel profissional de acordo com as necessidades da população, de acordo com as necessidades atuais e futuras, porque essa é uma outra questão. O aluno entra no curso de medicina hoje, no curso de odontologia, no curso de enfermagem. No curso de enfermagem, 4, 5 anos de formação, de odontologia 5 anos, de medicina 6 anos, e depois de 6 anos ele começa a trabalhar, em termos, porque em geral ele precisa fazer uma outra formação de especialidade, onde vai aprofundar numa área de especialidade, então mais 2, 5, 7 anos, dependendo da especialidade que aquela pessoa quiser atuar, para que ela passe a atuar.
Então eu vou demorar aí quase uma década para que a pessoa passe de fato a poder atuar de forma autônoma e de uma forma segura para atuar bem naquela categoria. E depois ela vai trabalhar 30, 40 anos naquela profissão e isso aí vai ser a sociedade, as necessidades vão se modificando. Então, pensando, por exemplo, um profissional que se formou na década de 80, será que a gente estava conversando isso com o professor Luiz agora há pouco? Será que ele tem a capacidade, o Luiz Roberto, né, e também com o Luiz Messina, com os professores Luizes, né? Será que ele tem a capacidade de fazer telesaúde? Será que ele tem a capacidade de fazer telemedicina de uma forma de qualidade, de acordo com a necessidade da população, ou ele precisa de um novo treinamento, uma nova formação? Então, isso a gente precisa pensar muito. O processo pedagógico, o processo curricular e o processo de construção de um projeto pedagógico, ele tem duas funções primordiais, né, que é o de planejamento e de orientação para a condução da operacionalização dessa formação. Então, o projeto curricular, o projeto pedagógico é um documento importantíssimo para que eu possa entender como é que aquela instituição vai estar formando aquele profissional que ela deseja formar. Então, ao olhar essa... obrigado, Thalita. Eu preciso olhar esse documento, eu preciso discutir institucionalmente de uma forma muito clara as ideias, as concepções que estão nesse documento, para que eu possa usar de fato, e não só um documento burocrático, a formação daquele profissional de saúde. Então, eu convido vocês que são professores ou que têm interesse em ser professor, a sempre olhar o projeto pedagógico, a sempre participar da construção, da elaboração de um projeto pedagógico, que é ele que diz como é que deve ser formado aquele profissional de saúde naquela instituição. Obrigado, Thalita. Essa temática eu não estou muito por dentro desse programa nacional de telesaúde, mas nós precisamos trabalhar. Eu vou falar um pouquinho mais da questão da informática em saúde dentro do currículo. Acho que essa é uma área importante que o professor Luiz Roberto está trabalhando, está pesquisando nesse momento, e a gente precisa aprofundar esse conhecimento com certeza, né? Esse slide, esse gráfico, eu usei na minha tese de doutorado, em 2002, foi publicado, né, junto com o professor Sabatini, e esse slide ele mostra as áreas de informática em saúde. Ele é baseado num trabalho, né, ele é uma adaptação de um trabalho anterior de 95, ou seja, no século passado, e ele mostra quais são os componentes, as áreas temáticas que eu tenho dentro de uma formação de um especialista em informática em saúde. Então, aqui eu tenho domínios da área da saúde, né? Na verdade, não domínios médicos, mas domínios da área da saúde, sistemas de informação hospitalar, de apoio à decisão, de radiologia ou de imagens médicas hoje em dia, né? De informação em enfermagem, de farmácia, formação laboratorial, etc. Eu tenho uma área de engenharia, de métodos, de equipamentos, né? Eu tenho uma área de teoria de sistemas, de computação em si, e eu tenho uma área de administração, uma área de gestão, que devem ser integradas. Então, é uma área de excelência transdisciplinar e que eu preciso considerar tudo isso na formação de profissionais de informática em saúde. E também eu preciso ter esses conhecimentos, obviamente, de uma forma adaptada, dentro da graduação da saúde, das profissões da área da saúde. Então, eu deveria ter, e aí, Thalita, Luiz Roberto, eu acho que tem que ter um movimento importante da área de informática em saúde para participar da elaboração de novas diretrizes curriculares em saúde. Então, essa é uma área
A gente tem ouvido notícias, ontem teve uma reunião da ANUP, né, Associação Nacional de Universidades Privadas, que tem um grupo de trabalho de medicina, ontem não, terça-feira, desculpa. Infelizmente eu estava dando aula no nosso curso de aprimoramento profissional, eu não participei dessa reunião, mas há aí uma notícia de que vão reabrir editais de lançamento de novas escolas médicas, né, vão reabrir, então está para reabrir a discussão da construção de novas diretrizes curriculares nacionais para os cursos da área da saúde. Então, a área de informática em saúde ela não pode se furtar a participar dessas discussões. Existem diversos fóruns de discussão, né? Um dos fóruns é o Conselho Nacional de Saúde. Então, nós, ou quem é da área de saúde, de informática em saúde, tem que entrar nesses espaços políticos, nesses espaços de discussão, para levar esse entendimento, esse conhecimento. Então, isso é uma necessidade. A gente não pode continuar na periferia, simplesmente levantando bandeirinha. Precisa, e não está na mesa de discussão e falar, olha, isso aqui é necessidade para a população. Na verdade, eu acho que a gente tem que levar isso. Olha, a população está sendo colocada em risco porque os nossos profissionais não têm formação, ou pelo menos não têm entendimento suficiente para trabalhar com todas essas tecnologias. E a gente tem visto a quantidade de absurdo que a gente está lendo nas redes sociais sobre o uso de tecnologia, né, o próprio processo de fake news. Por que tem tanta fake news? Porque a pessoa não sabe usar a tecnologia, né? Fica lá os vovozinhos mandando informação falsa para suas redes sociais, né, bombardeando, e aí a gente fica aí divulgando e fica todas as pessoas sem condição técnica ficam opinando porque se vem na condição de especialista, porque ninguém estuda o assunto. Então a gente precisa aí trabalhar muito claramente para isso. E isso, Luiz Roberto, acho que é isso. A gente precisa abrir fóruns de discussão para a formação de profissionais de saúde, quais são os componentes que eu deveria trabalhar num currículo de graduação para que eu possa dar um mínimo de condições para a pessoa trabalhar com a tecnologia de uma forma adequada, ou pelo menos fazer uma formação mínima, né, ou um conjunto de competências que o profissional de saúde do século XXI tem que ter para trabalhar com a tecnologia, e aí a tecnologia de uma forma geral. Bom, e aí, falando do século XXI, né, que século é esse? O que a gente tem de diferente? Por que é tão importante eu mudar uma formação que vem lá dos anos 1000, que já passou pela era medieval, passou pela era moderna, passou pela era contemporânea e chegou agora? Por que isso é tão diferente assim? Por que eu tenho que mudar uma coisa que está dando certo, está dando tão certo? Né? Então, eu tenho que, pensando... Nossa, como eu fiz esse slide? Esse slide, ele vem de um documento do INEP, que a gente usou muito para o programa Mais Médicos, da implantação de novos cursos de medicina, mas ele dá um caminho muito importante. Então, para a construção de projetos pedagógicos, para a definição de um novo perfil de formando, eu preciso ter 4 componentes muito importantes. O primeiro é uma articulação com o Sistema Único de Saúde. Então, eu tenho que ter uma formação de um profissional baseado na rede de saúde, e a rede de saúde não é só os serviços de saúde, são as comunidades, são as associações, são os equipamentos sociais que existem naquelas comunidades, a casa das famílias. Eu tenho que ter um compromisso social da escola. Hoje, por exemplo, a Federação Mundial de Escolas Médicas
e há um consenso global de responsabilidade social da escola médica, né, com definições, com diretrizes claras do que deve se ter de responsabilidade social da escola, e a gente tem que trazer esses documentos. Existe, inclusive, uma versão que eu coordenei o grupo que traduziu esse documento, que isso tem na internet, e a gente tem que trazer isso para o Brasil. A escola não deve estar separada do seu entorno, ela não deve ser aquela torre de marfim, né, já na sua concepção, lá na escola de Bolonha, ela tinha um compromisso social importante, isso foi esquecido, né, com essa luta da escola ter independência, ela virou uma torre de marfim, a gente tem que trazer de volta para a inserção social, né? Outro pilar é uma construção coletiva do projeto pedagógico, porque não é só a elaboração de um documento, como eu falei, é simplesmente a construção. Eu tenho que trazer para dentro da escola a visão da sociedade, a visão dos pacientes, a visão da comunidade, a visão da categoria profissional, das associações profissionais, a visão dos gestores, dos profissionais dos serviços de saúde, a visão dos pais, dos alunos, a visão dos alunos, a visão do conjunto de professores, a visão dos funcionários daquela escola. Isso tudo tem que estar dentro da formação do profissional de saúde, né? E a inserção na comunidade como um todo. Então, esses 4 pilares, eles são os pilares importantes, né? A inserção na comunidade, ela vai se dar também para que haja uma maior diversidade, maior respeito. A gente hoje tem formas de organização curricular, formas de definição curricular baseados e aí eu me confundo um pouquinho, porque é a área de trabalho da minha esposa, mas na pós-crítica, né, e onde eu venho trabalhar outros conceitos de formação, onde eu estou trazendo diversidade, eu estou trazendo respeito a outros pontos de vista, estou trazendo outras pessoas para dentro da universidade, né? Então, essa inserção ela não vai se dar simplesmente para eu levar os meus aluninhos, né, como a gente costuma falar, hétero, rico, branco, para fazer visita ao zoológico da comunidade. Não é isso. Não é simplesmente uma visita ao zoológico. É realmente uma inserção de mão dupla da universidade na comunidade e da comunidade dentro da universidade. Tudo isso permeado por uma preparação, um desenvolvimento docente importante. Então, eu preciso claramente trazer isso para dentro da escola. Bom, então essa visão, ela tem um outro conceito que eu trago, que é o conceito de eutagogia. Esse conceito é bastante importante para a gente e ele é muito atual. E ele, para mim, ele é o caminho. A universidade, ela vai cada vez mais se adaptar, vai ter que se adaptar a esse conceito, e a gente vai ter que começar a pensar, e aí eu convido vocês a olharem outras formas de aprendizagem, né? E o Google, com a universidade, com o centro de informação deles, é um dos caminhos eutagógicos, né? Onde a aprendizagem vai se dar através do aluno, né? Eu vou, como instituição de ensino, prover trilhas, eu vou prover objetos de aprendizagem e o aluno vai, dentro desses menus, né, dentro dessas opções, programar o seu próprio processo de aprendizagem, né, através de um processo autodidático com supervisão. Então, o professor, ele não vai fazer que nem eu aqui, ficar falando, e vocês dormindo, comendo, jogando, né? Deve ter gente aí fazendo tudo isso. Ele vai aprender a partir das necessidades dele de uma forma de auto-organização. Então, a questão que está aí famosinho no ensino fundamental, trilhas de aprendizagem, não é uma modinha. Ele é um conceito eutagógico, só que a gente no Brasil acaba pegando um conceito importante e transformando para uma coisa
né, do jesuíta da Idade Média. Aí, eu ia falar uma palavra, mas aí ferra com tudo, né? Na verdade, a questão da trilha de aprendizagem não é o professor dar um monte de aulinha, né, como ele dava antes, em sequência. Não é um caminho que o professor define, mas sim é uma abertura para o aluno ir aprendendo de acordo com a necessidade. É mais ou menos como é que vocês todos fizeram um curso para usar o Facebook ou para usar o Instagram, né? Como é que você fez curso? Ah, eu fiz um curso... Não, você foi lá, fez a inscrição no sistema, daí um aprendeu a fazer story primeiro, o outro aprendeu a fazer postagem, o outro aprendeu... Cada um foi aprendendo a usar, né, de uma forma de autodidatismo, de autodisciplina e auto-organizada. Então, esse conceito ele é primordial para o ensino no século XXI. E a gente tem que trazer ele para a universidade. A gente tem hoje várias escolas que, na verdade, não surgiram como escolas, mas que estão trabalhando dessa forma e estão deixando o ensino de graduação no chinelo. Porque tem gente ganhando literalmente milhões de reais, milhões de dólares, através do processo de aprendizagem nesse tipo de escola eutagógica. Isso existe hoje e a gente da universidade simplesmente nem sabe que isso existe. Esse é um caminho sem volta, no meu entendimento. Ninguém tem mais 5, 6 anos para ficar aí sentado, parado. Essa geração não tem, essas novas gerações não têm essa capacidade que a gente tinha no passado de ficar lá sentado ouvindo o padre Anchieta falar, ou eu falar aqui 1h30, 2 horas, já quase 1 hora de gravação, né? Então vocês estão aí sentadinhos me ouvindo, a nova geração não tem essa capacidade. Então, esse ensino eutagógico trabalha com essas hipóteses, né? Que o professor não pode ensinar, ele pode apenas facilitar a aprendizagem, né? O ensino não é um processo de transmissão de informação, né? O ensino não é contagioso, né? Não é um processo infeccioso. Eu vou aprender como aluno apenas o que eu me importo, o que importa para mim, o que tem importância para mim, a gente já sabe isso desde a década de 60, né? Com a aprendizagem significativa do Ausubel, que estudou isso. Eu vou assimilar o que eu tiver aberto para receber, mesma coisa, o Ausubel já diz isso na teoria dele. É mais difícil assimilar o que parece ser inconsistente, então aquilo que não tem significado para mim, aquilo que eu não entendo, aquilo que não tem relação com o meu mundo, eu não consigo aprender, e o sistema educacional deve ameaçar minimamente o aluno, ou seja, ele tem que ser amigável, ele tem que ser gentil no processo de fazer o aluno entrar nele. Então, quanto mais rígido, quanto mais brutal for o processo, pior é para o aluno aprender, né? E aí tem um conceito que eu também gosto bastante, não é educação à distância, não é educação remota, não é ensino remoto, não é ensino híbrido, é educação mediada por tecnologias, né? Tecnologias de informação e comunicação. Então eu vou trabalhar a educação de uma forma que seja mediada por tecnologias. Eu não costumo dizer que eu estou fazendo esta atividade aqui pelo computador. Eu estou fazendo uma atividade, uma reunião técnica do SIG de educação. Eu não vou contar, né, para o meu filho, hoje eu dei aula pelo computador no SIG de saúde digital. Não, hoje eu participei de uma reunião no SIG digital. Se é pelo computador, se é pelo celular, vocês, aliás, nem sabem se eu estou num computador de mesa, no notebook ou no meu celular. Podia estar em qualquer coisa dessas, podia estar num iPad, podia estar em N tecnologia, podia até entrar na reunião aqui pelo telefone, né? O Zoom, por exemplo, aceita entrar pelo telefone sem problema nenhum. Aliás, eu preciso ligar a bateria.
Então, a educação é mediada por tecnologia e eu tenho também uma influência muito grande das gerações, né? Eu tenho um processo geracional que ele tem se intensificado, então o processo das gerações, ele tem sido, as gerações cada vez mais curtas, né, um distanciamento em termos de temporal, mas ele tem sido distante em termos de reação, em termos de forma de olhar o mundo e de valorização das questões do mundo. Então, eu não vou entrar também na questão geracional aqui, mas nós temos clareza que eu, por exemplo, eu estou na geração Baby Boomer, estou no fim da geração Baby Boomer, eu tenho características da geração Baby Boomer, da geração X, né? Eu tenho professores hoje que são millennials, né, da geração Y já, mas eu tenho a maior parte dos professores na geração X, nos cursos de graduação. E eu tenho uma parte dos alunos que já é da geração Z, já é da geração digital, alunos de graduação, né, da geração que nasceu digital, que não conhece o mundo analógico, né, que para eles não há diferença entre remoto e presencial. Eles não fazem ideia do que é rebobinar uma fita cassete. Aliás, eles nem sabem o que é uma fita cassete, né? Então, é muito diferente você pensar o mundo da geração Baby Boomer, que ia ao cinema para assistir um filme, e a geração Z, que tem Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Hulu e N outras, Google não, HBO Now, tem várias possibilidades de streamers, não precisa voltar a fita. Quer dizer, é uma questão fundamentalmente de entendimento e valorização do mundo completamente diferente. E a gente tem essa geração alfa, que é a geração que tem hoje basicamente 9, 10 anos de idade, né, que a gente não entende ainda muito bem, mas é completamente diferente da geração Z, e nós temos ainda uma geração C, que é a geração Covid, que também vai ter um entendimento diferente do mundo, ela vai ter um medo de contaminação, ela teve a presença dos pais muito grande nesses 2 anos, ela vai ter aí umas características que a gente ainda não sabe, não faz ideia, e logo, logo a gente vai estar recebendo essa geração nas nossas escolas. Então isso aí vai dar uma diferença muito grande, uma necessidade desses professores, desses gestores, que são gerações anteriores, repensarem a forma de educação, e isso aí tudo tem que estar nessa mistura. Eu não tenho ainda muitos caminhos para a gente poder trabalhar, eu tenho um pouquinho do que a gente tem feito, são novos caminhos, a gente tem no Instituto Educator, como eu falei, tentado fazer novos caminhos. Esse aqui é o nosso Moodle, né? E a gente tem esse curso de formação de professores para o século XXI, é a primeira tentativa nossa de fazer essa mudança de olhar. A gente tem algumas pessoas que estão fazendo o curso, que estão aqui, pelo menos estavam aqui hoje, e essas pessoas podem até falar um pouquinho do que a gente tem feito, dar o seu testemunho, mas é uma forma de tentar preparar essas gerações anteriores, que tem aí o frade jesuíta muito forte dentro de si, né, a se preparar para trabalhar com essa geração nova, com essa geração alfa, que vai chegar nos bancos escolares daqui 5 anos. Então, ou a gente se prepara, ou a gente muda os cursos de graduação, ou a gente constrói caminhos mediados por tecnologia de uma forma mais forte, e a pandemia mostrou para a gente que isso é possível, e não só possível, isso é desejável. Ontem eu fiz uma mentoria individual com uma professora, e foi muito interessante, porque a gente falou assim, por que não tem um curso de graduação, por exemplo, em medicina, onde eu trabalho
em vez de ter aula teórica durante o dia, né, período integral, eu teria aula teórica, atividade didática gravada, em termos de trilha, o aluno faz a hora que ele puder, e ele tem, por exemplo, as atividades de formação de habilidade, né, desenvolvimento de habilidade psicomotora, atitudinal, à noite, né, e aí eu permito que várias pessoas que trabalham hoje, que pagam o seu sustento, não fazer o curso de medicina que é tão desejável por elas. Hoje não tem razão nenhuma para não ter isso, a não ser os nossos velhinhos frades jesuítas que controlam, que não são da geração, que são provavelmente da geração baby boomer ou da geração silenciosa, que controla o status quo, lá, seja lá no CFM, seja lá no INEP, etc. Né? Então, a gente precisa mudar isso. Um processo que nos trouxe muita luz, e quem quiser olhar isso, a gente tem isso gravado no canal do YouTube, né, uma série de webinários sobre educação e ciência da saúde. A gente fez 19 encontros de 1h30, 2 horas, com 19 profissionais de destaque no Brasil, com várias temáticas diferentes, isso está gravado. Então, isso é, por exemplo, uma trilha de aprendizagem. Eu quero entender um pouquinho melhor sobre o uso do Zoom. Então, o terceiro dia, se vocês olharem ali, ele trabalha o Zoom. Tem um outro dia que trabalha o Teams, né? Eu quero entender melhor como é que eu posso usar, como é que eu posso fazer avaliação formativa. Eu tenho. Então, isso aqui é uma possibilidade de uma construção do ensino baseado numa trilha eutagógica de aprendizagem. E aí a gente testou também, isso aqui está no Spotify, podcast, o uso do podcast, que muita gente, muito aluno atual, gosta de podcast, né? O meu filho está no 6º ano de medicina e usa isso, né? Quando ele vai para a faculdade, ele demora aí 20 minutos de carro, ele vai ouvindo um podcast, ou eu conheço muita gente que lê livros, na verdade ouve livros, né? Ou ouve entrevistas no formato de podcast, fazendo exercício, lavando louça, arrumando a casa. Então é uma outra tecnologia que eu tenho para trabalhar, e a gente testou isso. A gente tem aí 7 podcasts com entrevistas com pessoas também da área. A gente está trabalhando mais o conceito do olhar para a diversidade. Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre diversidade no currículo da área da saúde, eu convido você a procurar a gente no Spotify e ouvir esses 7 processos. E a questão da mediação por tecnologias, né, eu trouxe aqui o exemplo do LabStation, da AD Instruments, mas existem outros processos. Eu sempre valorizei muito o ensino de fisiologia. As pessoas na área de medicina valorizam, não sei porquê, o ensino de anatomia, né, ainda deve estar ligado naquela proibição de não olhar os corpos, naquele fetiche pela morte, mas eu sempre tive interesse muito maior na fisiologia e eu gosto muito de sistemas como esse que propõem um ensino mediado por tecnologia, e aqui é só um exemplo, tem de patologia, tem de imagens, tem várias coisas, né, laboratórios remotos, onde eu posso usar isso aí de uma forma remota ou no ensino híbrido, e acho bastante interessante, acho bastante importante a gente usar esse tipo de sistema, não só as questões estáticas. E para perto de finalizar, pensando agora que a gente tem um processo de assimilação de tecnologia, né, esse gráfico é de 2003, um trabalho de 2003, eu tenho 2,5% das pessoas que são os conhecidos como os early adopters, né, as pessoas inovadoras, né, dos 13,5%, os early adopters, são as pessoas que são inovadoras. Elas criam novas tecnologias, elas criam inovações, os 13,5% vão adotar essas tecnologias. Eu tenho 34% das pessoas que vão demorar um tempinho, né, para adotar, para conhecer essas novas tecnologias, mas eu tenho também, isso é muito importante para a gente,
grande parte das pessoas que vão demorar, né, 34, um terço das pessoas vão demorar para usar a tecnologia, para realmente ter uma assimilação dessa tecnologia, e tem eu não sei traduzir muito bem essa palavra, mas eu entendo como os largados, né, ou o resto da curva, são 16%. Eu costumo colocar na minha cabeça, são as pessoas da geração silenciosa, que estão mais distante da tecnologia, né? O professor Sabatini, o professor Messina, Luiz Roberto, apesar de sermos de outras gerações, a gente está no ponto inicial aqui dos inovadores, né, dos early adopters, mas existe aí um conjunto não desprezível de pessoas que vão demorar muito tempo e só vão adotar tecnologia sob pressão. Então, o professor Sabatini, desde os anos 1980, está falando do telesaúde, telemedicina, né? Tem vários artigos publicados sobre isso já desde a década de 80, quando eu conheci ele, falando sobre isso. Mas tem pessoas que só foram usar, ou nem usar ainda a telesaúde agora na pandemia, estão realmente fora do serviço de saúde, e porque estão aqui na ponta final da curva, que tem essa aversão. E aqui eu não estou falando de computador, não, estou falando de qualquer tipo de tecnologia. Seja ela uma tecnologia leve dura, ou uma tecnologia dura, que aí seriam os computadores, o hardware, etc. Né? Então, é basicamente isso. Eu gostaria de ter esse tempo agora final para discutir com vocês, para pensar um pouco mais sobre o que eu falei. Eu sei que eu fiz provocações e sei que nem todo mundo vai concordar com o que eu falei. Eu não quero, eu acho que todo mundo concordar com alguém é uma burrice tremenda. Eu gosto mesmo de discordar e de ouvir o ponto de vista diferente das pessoas. Então, acho que a gente tem tempo para isso, não é, Luiz Roberto? Tem sim, Paulo. Aqui o problema menor é o tempo. Eu não me preocupo muito com o tempo, até porque essas tecnologias, uma das características dessas tecnologias todas é o fato de que elas conseguiram abolir os limites de tempo e de espaço, né? Eu acho que foi muito interessante as colocações que você fez, todas as colocações foram muito importantes. A historiazinha, eu que estudei anos e anos e anos com jesuítas, eu fico me lembrando realmente da figura do fradezinho jesuíta, me enquadrando, né? E eu com muita dificuldade, inclusive quando eu entrei no convento do jesuíta, eu entrei porque a minha mãe forçou a barra, porque o sonho dela era ter um filho padre, né? Lá, imaginou eu com a cara de padre? E aí, quando foi no fim do ano, ela teve uma decepção horrível, porque o reitor, naquele tempo era reitor, o reitor do seminário mandou chamar minha mãe, aí disse para ela: minha senhora, a senhora fique muito à vontade se quiser tirar seu filho daqui, porque esse aí, papado, ele não tem. Ainda bem, a medicina nacional e a informática e saúde acabou lucrando. Eu também estudei em colégio jesuíta e francês ainda por cima, né? Liceu Pasteur em São Paulo. Eu adorei a imagem do livro, Paulo, né? Fez do jesuíta medieval. Eu acho que 90% dos professores de medicina, eles ainda são jesuítas medievais, né? E eles, até o Dr. Lito, né, da Associação Brasileira de Educação à Distância, ele tem também um dito muito engraçado. Ele disse que o único progresso relevante na educação brasileira foi o giz colorido, nos últimos 20 anos. E aí eu lembrei, né, porque eu trabalhei muito com o Paulo. Paulo foi meu competentíssimo vice-coordenador no NIB, orientei o mestrado e doutorado dele, que na época já eram pioneiros, né, da inserção da informática no PBL, porque ele foi contratado por Marília, onde foi uma das primeiras 2 faculdades, né, junto com Londrina, a adotar o PBL no ensino médico, né, e aprendeu a usar isso, né, porque ninguém sabia direito o que era PBL. Então, o Paulo foi aprender isso no exterior, na McGill, em vários lugares, e ele é um pioneiro do PBL no Brasil, especialmente em aplicação da informática no PBL como uma ferramenta para os alunos poderem
participar efetivamente do PBL, fazendo pesquisa, etc. Né? Lembrando que isso foi, quando, Paulo? Quando que você defendeu o seu doutorado, lembra? 2002. Eu fui. Então, em 2002 a gente tinha apenas 5 anos de internet no Brasil, né? Então, Renato, e o Lito foi uma da minha banca de mestrado. Isso, exatamente. E, bom, ele é muito divertido, né? Então tem essas tiradas assim. Na realidade, o que acontecia é que o professor tinha dificuldade até com o projetor de vídeo, né? Então isso não mudou muito. Na realidade, é que a gente tem que ter uma mudança radical da inserção da tecnologia na educação. Então, muito obrigado, Paulo. Sua palestra foi excelente, porque a maior parte dos educadores não pensam em todos esses problemas que você aprendeu durante toda a sua vida posterior aí ao doutorado e todo o seu extenso currículo de influenciador nos rumos da educação médica brasileira e sua qualidade, né? Inclusive junto à Associação Brasileira de Educação Médica. Mas eu queria pegar algumas perguntas aqui que o pessoal está fazendo. Luiz Roberto pediu para eu coordenar essa parte de perguntas. Acho que talvez por afinidade que eu tenho com você, tá? Mas o nosso grupo aqui, ele se preocupa muito com o currículo de saúde digital, em que você possa definir o que ensinar, quando ensinar, como ensinar. Porque se nós temos hoje mais de 1.000 faculdades de saúde no Brasil, a grande maioria, você sabe muito bem, você lembra do curso de verão, né? Que o professor Luiz Roberto também fez, que era tentar formar um mínimo corpo docente capacitado para introduzir a disciplina de telemedicina, informática e saúde, etc., nas faculdades da área de saúde, pelo menos em nível de graduação. Isso a gente conseguiu fazer na Unicamp, mas são poucas as faculdades que conhecem, que conseguem. E aí vai uma pergunta minha, duas, antes de eu passar para o resto pessoal. Primeiro, o grande gargalo parece ser a falta de professores, né, Luiz Roberto? A gente tem discutido muito isso. Mesmo que a faculdade queira introduzir o curso, a disciplina opcional, que seja de informática e saúde ou de telemedicina, etc., ele não sabe onde procurar alguém que ensine isso, né? E muita gente não tem nem coragem de ensinar isso, né? Ensino informática básica, todo mundo ensina. Como você falou, não precisa aprender Facebook. Hoje em dia, nem Windows você precisa aprender mais, né? É muito intuitivo. Quando a gente começou lá em Campinas, a gente tinha que ensinar o Windows, lembra? Ninguém sabia. Não, a gente começou ensinando DOS. A gente tinha que ensinar a apertar a tecla Enter. Porque as pessoas tinham medo de... o CP500, eu lembro, eu comecei nessa época, o CP500 teve algum imbecil de... Não tinha, né, a área de User Design, né, o X, que o cara colocou a tecla Enter vermelha. As pessoas tinham medo de apertar a tecla vermelha porque achavam que explodia o computador ou o assento. Renato, professor Paulo, posso ser indelicado, já sendo, entrando Não, você aqui. É muito bem-vindo, Luiz. Toda vez que você fala, você é muito bem-vindo. Obrigado. É porque eu estou com a reunião agora mesmo lá com Portugal e eu não queria perder essa oportunidade também de fazer uma pergunta ao professor Paulo. Pois é, a básica, né, o ensino básico da informática básica, ok, mas são 14 profissões da saúde aí, né? Então, como é que vai ser, né, com as 14 profissões, na verdade, né? Vai ter que, quer dizer, qual é a sua opinião? Porque vai ter que começar a entrar nas especificidades, né? Eu já acho que já é agora, já tem que ser agora, né? Para o futuro, com certeza, né? Sim. Qual a sua opinião aí? Professor, a questão, eu trabalho muito por o outcome-based currículo, né? Então, o currículo baseado em resultados. Trabalho muito com a questão do resultado como competência profissional. Então, se eu pegar os desempenhos, eu tenho desempenhos que são gerais para todas as profissões da saúde. Então, eu posso pensar, por exemplo, a questão do desempenho de saber usar um equipamento de informática, pode ser um computador, um
um celular, um equipamento qualquer desses, onde eu vou fazer acesso a alguma coisa. Então, esse é uma competência geral. Então, eu penso em competências gerais, e aí eu tenho competências específicas, que é daquela categoria profissional. Então, eu posso trabalhar com as 14 em coisas gerais. E daquela única categoria eu tenho, e eu posso ter competências específicas que são comuns a mais de uma profissão. Eu teria que trazer para essa discussão dois conceitos importantes, que é o conceito de núcleo. Agora eu esqueci, tem um autor da área de saúde coletiva que trabalha núcleo e centro, agora eu esqueci, me pegou desprevenido, mas eu já vou lembrar. Mas tem dois conceitos, que é basicamente isso, o que é comum a várias categorias, núcleo e campo. Obrigado, Thalita. Então, eu trabalharia com isso, né? Uma coisa que é comum, uma coisa que é específica. Resumidamente. Ok. E portanto, já é hora, né? Já é. Não, a hora já foi. Já né? foi. Nos pegou. A pandemia mostrou só isso, né? Que a gente tem uma desigualdade nacional e mundial de distribuição de profissionais de saúde, de recursos e principalmente de inteligência. Né? Nós não temos capacidade instalada para o século atual, né? Para as necessidades de saúde atuais. Ok, muito obrigado. E ainda... Obrigado, Luiz senhor. Roberto, muito bom. Vamos em frente, né, Sabatini? Agora que o negócio está começando a esquentar, né? Luiz, eu acho o seguinte, complementando o que o Paulo falou, a gente tem concentrado muito em medicina, enfermagem, um pouco em odontologia e nada nas outras profissões, tá? Por exemplo, eu não ouço falar de telefisioterapia muito. Não ouço falar muito de prontuário eletrônico em medicina veterinária, medicina não humana. Não ouço quase nenhum projeto feito em, por exemplo... Farmácia. Farmácia, assistente social. Quer dizer, essas profissões elas estão 40 anos atrasadas, 35, porque quando a gente começou a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, ela foi criada por 20 pessoas, dos quais 18 eram médicos. Então, quem criou a primeira... Isso aconteceu também com a Sociedade Brasileira, o Conselho Brasileiro de Telemedicina e Telesaúde, né? Você lembra? Se não me engano, acho que você era o único engenheiro lá na turma. O resto era tudo profissional de saúde. Por quê? Eles sentem essa necessidade. Os professores sentem essa absoluta necessidade de você começar a alavancar a ciência da informática aplicada nas várias áreas de saúde. Então, nós temos algumas que estão bem razoáveis, como a medicina, porque é aquela que teve a maior demanda inicial, mas outras estão 35, 40 anos atrasadas. Olha, você sabe, Renato, que quando nós começamos a RUT lá em 2006, e aí em 2008, 2009, eu comecei a tentar fazer uma abordagem com os hospitais universitários veterinários. E visitei alguns e fiquei muito bem impressionado com a qualidade dos profissionais e do próprio ensino e das possibilidades, né, de integração nacional, mas nem coordenação no MEC para os HUs veterinários existia, e acredito que até hoje não exista. Então, pois é. E aí, gente, eu vou precisar sair, mas eu queria também deixar para vocês assim um alerta aí. Nós estamos, né, Renato, numa grande articulação que a gente ainda não pode falar agora, por favor, mas para um grande congresso de telemedicina e telesaúde para o final do ano, tá? Então, vem novidades e surpresas por aí e bem interessantes para a integração nacional de novo, tá? Então, alerta todo mundo aí, porque isso vai ser fundamental. Pessoal, parabéns, vamos em frente, um grande abraço para todos e nós estamos à disposição, tanto na Coordenação Nacional da RUT, como na Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde, e se o Renato me permite, na SBIS também, porque a gente está fazendo um trabalho muito integrado e está muito importante para este avanço. Tem uma convergência muito boa, né?
Então, eu vou falar depois a minha pergunta. A doutora Denise Zornoff tem uma pergunta interessante aqui, né? Ela disse que preciso confessar que estou um tanto intimidada quanto a áreas para debater. Ela tem uma questão sobre competências, Paulo. Mudanças curriculares formais é um processo, né? São um processo lento e muito complexo. É válido considerar os conceitos de competência nesses ambientes micro, por exemplo, nas disciplinas, ou no microlearning, ou na trilha de aprendizado? Porque, embora a trilha de aprendizado, complementando a pergunta dela, seja uma coisa nova que nós ainda estamos aprendendo a usar, ela é muito individualizada, né? É como a medicina de precisão, certo? Que vai ser individualizada para cada indivíduo de acordo com o genoma dele. Então, a gente vai ter que fazer trilha de aprendizado com um curador, o professor vai ser o curador da trilha de aprendizado, e ele vai ser altamente individualizado, de acordo com os princípios da eutagogia. Então, você poderia comentar essa pergunta da Denise? Então, até já respondi no chat a questão da Denise. A resposta mais simples para a Denise é sim, pode ser feita de forma micro. Agora, não é fácil. A Denise passou aí, lá na Unesp de Botucatu, por alguns processos de revisão curricular no curso de medicina, né? A gente se conhece pessoalmente e eu participei já de algumas questões, tinha proximidade, né, com Botucatu também, tenho proximidade ideológica com Botucatu, e não é um processo fácil de mudança curricular, né? Todo processo de mudança curricular não é fácil, mas o que, no meu ponto de vista, todo mundo se esquece é da questão que eu não tenho que mudar a operacionalização. Todo mundo foca muito na operacionalização. E a gente trabalha pouco, e obviamente todo mundo que tem uma doença crônica sabe que o difícil é mudar o estilo de vida, né? E na verdade, se mudar o estilo de vida é difícil, imagina mudar a crença das pessoas. Então é quase como se eu pedisse para que todo mundo que é corintiano passasse a acreditar e virar palmeirense. É mais ou menos essa, né, todo mundo que é bolsonarista passasse a ser lulista e vice-versa. Então matar o frade jesuíta que a gente tem dentro de si e deixar o aluno eutagógico, independente, autodirigido, gerenciar o seu aprendizado, para muitos professores, virar bolsonarista, por exemplo, né? Então, é uma mudança de mentalidade muito importante. E aí, como a gente esquece de trabalhar na questão atitudinal, na questão de crença e de conceitualização, a gente fica no nível superficial. É como se eu estivesse enxugando, querendo acabar com um iceberg, enxugando a pontinha do gelo da superfície, né? Tem todos os Titanic da vida vão afundar porque vão bater na parte que não está visível. Então, é difícil, mas não é impossível. A gente tem que... Essa coisa da trilha de aprendizagem, ela me incomoda muito, porque o conceito de trilha é eutagógico. Eu, como professor, tenho que oferecer objetos de aprendizagem. Então, a Denise, que trabalha com essa questão de educação à distância muito, muito grande, o trabalho dela no Farmer, por exemplo, foi fundamental, dando todo o apoio do Moodle, que a gente usou por anos, né? Mas ela é uma mudança de lógica, né? Os objetos de aprendizagem a serem disponibilizados. Agora, esses objetos, eles têm que ter uma correlação muito grande com o desenvolvimento de competências. Então, fica fácil, talvez, para a Denise, começar a entender o processo de criação de objetos a partir... Tá alto aí. Alguém está com o telefone alto. Bom, a partir do desenvolvimento de competências, então eu linkaria um objeto de aprendizagem para ensinar
ou para desenvolver determinado componente de uma competência. Aí fica bem fácil de trabalhar com micro. Certo. Com relação a isso, o que eu tenho a dizer é o seguinte, a minha experiência de 40 anos aí de introduzir a disciplina de um componente de habilidade profissional essencial hoje, concorda? Essencial, essencial. No entanto, não existe lugar no currículo para ela. Embora o currículo nacional diga que o futuro médico, por exemplo, tem que ter habilidade de idioma, as chamadas para-habilidades, né? Ele tem que ter habilidade de idioma, tem que ter habilidade de busca e avaliação de informação, ele tem que ter habilidade de uso de tecnologia, etc. Na realidade, esse currículo não refletiu ainda no currículo obrigatório. Não é? E por quê? Porque o currículo médico, só para dar um exemplo, ele é muito amarrado. Não dá para fazer trilha de aprendizado. Ele ocupa 10 mil horas de ensino, tudo já encaixadinho, e é uma briga tremenda para você introduzir qualquer coisa nova no currículo, não é? Você vai ter que substituir coisas. Então, eu me lembro quando, ainda hoje, na Escola Baiana de Medicina, onde eu sou professor de telemedicina e de informática e saúde no currículo médico, a gente tem que fazer curso a meio-dia, às 2h. Lembra disso, Paulo? Ou seja, o aluno fazia o que o americano chama de brown bag course, ou seja, cada um leva o seu saquinho de papel com sanduíche dentro, né, para poder comer enquanto ele assiste a aula do professor. Então, é muito bonito o conceito de eutagogia e da trilha de aprendizado escolhido pelo aluno, com seu curador, com seu professor orientador, para que ele siga as suas tendências que ele gosta mais, o que ele quer fazer no futuro, etc. Mas isso, na realidade, não funciona, não está funcionando. Porque a gente não tem um curso médico com essa liberdade, tá certo? Para você fazer o que você quer no nível mais macro. Então, com relação à professora Denise, é que sim, você tem essa liberdade, Denise, de fixar objetivos instrucionais, baseados em habilidades e conhecimentos e competências, mas desde que seja no curso opcional, tá? Eu não tenho essa liberdade no curso de fisiologia, por exemplo. O Sabatini, a universidade que a maior parte dos cursos de medicina segue no Brasil, que é a Universidade de Maastricht, na Holanda, ela está num processo de mudança curricular que vai implantar a cultura maker, a cultura de inovação, a sala de aula estendida, e vai mudar completamente a formação médica. Eles já estão num processo, já há um ano e pouco, eles iam implantar o ano passado esse novo currículo, por causa da pandemia eles pararam com o processo de implantação. Então, guarda esse filme, Luiz Roberto, guarda o filme de hoje, que daqui a 10 anos nós vamos estar contratando professores de Maastricht para dar assessoria, para poder entender o que o professor Renato está falando agora. Porque eles estão fazendo hoje e nós vamos só olhar isso quando isso for um sucesso daqui a 5, 10 anos, e aí a gente vai correr atrás do prejuízo. Mas na Europa isso já está acontecendo, isso já é realidade, Renato. É verdade. Vai ser o trabalho inverso ao tango, né? O tango só ficou famoso quando ficou famoso em Paris. Aí todo mundo passou a achar que o tango era importante. Então, tem alguém que está com o microfone, com o celular ligado. Não, sou eu. Desculpe. Desculpe. E até o papel dos nossos núcleos docentes estruturantes, eles precisam mudar muito, porque a gente encontra um local onde isso poderia começar, que seriam os núcleos docentes estruturantes, mas a gente não vê nos núcleos docentes estruturantes, até onde eu conheço, muita tendência a começar a pensar isso de uma forma diferente. Quer dizer, de qualquer forma, não é fácil, Paulo, não é fácil você mudar, está compreendendo, a figura do fradezinho jesuíta incrustado, tá, na endoculturação e com 400 e tantos anos de duração. Não é fácil, né? Agora, nós temos, ao mesmo tempo, paradoxalmente, nós temos todas as condições para fazer isso, né?
porque nós temos tecnologias absolutamente disruptivas, tecnologias exponenciais. Agora, precisa muito o docente querer mudar, né? Olha, eu acho que... O professor Sabatini e você poderiam falar um pouco aí de motivação. Ô Luiz Roberto, eu lembrei uma coisa que assim, você é uma pessoa que eu conheço que está muito à frente, que é até na questão da construção dos objetos, né? Você tem uma área de design aí, instrucional muito importante, você conseguiu construir na sua equipe essa área, e a gente está falando aqui de um monte de coisa, mas nem o design instrucional correto a gente está usando para a geração atual, para o momento atual, que é uma coisa mais técnica, mais até simples de fazer, né? Então nem isso a gente está trabalhando, um design instrucional adequado para as coisas, né? Exato. E a pandemia trouxe isso, né? Todos vocês viram. A tendência de tentar resolver um problema, que era como passar por cima desse período em que ninguém podia estar dando aula presencial, e aí todo mundo resolveu apelar para a ferramenta que estava mais perto, que estava mais próxima e que ficou mais à mão. E aí virou o jogo da gambiarra. Porque às vezes as pessoas confundem o que é cultura maker mais o que é jogo da gambiarra. São duas coisas diferentes. A cultura maker pode ser muito produtiva quando você já tem uma construção em cima da qual você possa nortear o que é que você vai querer aprender fazendo, né? Na maioria das vezes, você querer aprender a trocar o pneu do carro ele andando, vai dar virada, vai dar barroada. Não é isso, né? Eu acho que você precisa ter um corpo docente mais jovem para conseguir absorver essas mudanças de Maastricht, tá? Porque a maior parte quer continuar. A Denise falou, eba, mudanças mais que bem-vindas. Não, Denise. A maior parte, 90% do corpo docente não quer mudar, não são bem-vindas. O projeto PBL aqui na Unicamp, na Faculdade de Ciências Médicas, não deu certo, simplesmente não funcionou. Alguns departamentos começaram a fazer, mas a reação foi tão forte contra que continua o ensino tradicional. Então a gente tem que aprender com Marília, com Londrina, com aqueles que conseguiram, outras faculdades conseguiram já desde o início implantar metodologias ativas, não centradas no departamento e na disciplina, mas no conhecimento, e que está já há 40 anos rodando por aí e teve muito pouco impacto ainda no Brasil, no ensino médico brasileiro. De modo que a gente é um pouco pessimista a respeito de que vai demorar tão pouco tempo. Paulo, você falou 5 a 10 anos para as mudanças de Maastricht chegarem e mudarem as coisas, aí vai ter preciso uma nova geração de professores, ou algum outro impacto grande. Por exemplo, lá na Escola Baiana, a pandemia provocou um impacto gigantesco e nós progredimos 10 anos em um ano, porque em um mês a faculdade teve que pivotar inteiramente para basear uma grande parte do seu ensino à distância. E conseguiu fazer isso com sucesso. Então nós conseguimos introduzir aula totalmente invertida, metodologias ativas, PBL, tudo no seio de uma mudança em que era, pessoal, não vamos mais poder usar a sala de aula, tá? Não vai ficar um bandinho, cada um olhando para a nuca do colega, né? Altamente interativo, né? Cada um olhando para a nuca do colega, o professor pontificando lá na frente. Esse ensino nunca mais vai voltar, pessoal. Nós temos que mudar. Então, o trauma, o impacto da pandemia e a preparação prévia que a faculdade tinha feito, baseado em grande parte na experiência do FAIME, né, que há muitos anos tem introduzido novas tecnologias como design instrucional, metodologias ativas, planejamento curricular, etc., que ainda tem que dar um impacto nas 330 faculdades de medicina que a gente tem, em que a maioria delas, infelizmente, é aquele ginecologista da cidade que é convidado para ser o catedrático da ginecologia daquela faculdade, lá no interiorzão, onde não tem professor. Então, isso tudo é um mito que a gente vai ter que formar na pós-graduação, um número suficiente de professores de saúde digital, né? Nós não temos uma solução para isso, temos? Não. Temos? Não, não temos. Então, sabe, eu fico até envergonhado, Paulo, que você trabalhou anos e anos comigo, de ver como é pequeno o impacto da pós-graduação. Sabe, quantas pessoas eu formei em 40 anos de ensino de faculdade médica, em mestrado e doutorado? 15, talvez, né? Não mais.
Quanto tempo você demorou na sua carreira de conseguir o mestrado, doutorado e ser chefe do seu próprio departamento? É um processo extremamente lento. Extremamente improdutivo. E nós precisaríamos ter centenas de centros de formação para a gente ter um professor por cada faculdade de medicina. Então, mas Renato, veja só, porque a gente tem pouco processo de reflexão. Porque veja só, o impacto de um processo educativo que foi o seu curso de verão. Você fez aí um conjunto de cursos de verão relativamente pequeno, comparado com essa sua história de pós-graduação, mas numa época que a gente estudou, tinha cerca de 80 faculdades, em geral, que tinham implantado processos educativos de informática em saúde por causa do curso de verão. Exatamente. O Farmer Brasil teve cerca de 300 alunos, e quantos farmerianos são coordenadores, são reitores, viraram chefes de disciplina, viraram coordenadores de curso, né? Então, esse impacto de algumas ações, né, ele é muito importante. Então, a gente tem realmente que esquecer esse processo, não esquecer completamente, não jogar na lata do lixo, não é isso que eu estou propondo, mas a gente tem que privilegiar outros processos educativos mais eutagógicos mesmo, que vão formar quadros para que deem conta dessas necessidades do país. E aí, de novo, vou usar o espaço aqui do SIG para fazer marketing pessoal, o Instituto Educator vem para isso. Porque eu senti essa necessidade e eu descobri isso, até porque eu participei dessas duas grandes experiências, tanto do curso de verão quanto do Farmer. E eu vi que tem essa necessidade, o Brasil tem essa necessidade. Eu tenho trabalhado, por exemplo, na Network, no mundo, né, e não só no Brasil, não só na América Latina, no Farmer América Latina, mas essa necessidade é mundial. Eu preciso de quadros que deem conta desse processo de ensino-aprendizagem para essas novas gerações. Eu preciso de professores que são da geração Baby Boomer, que são da geração X, Millennials, que deem conta da geração Alpha, da geração Z, porque esses alunos não vão fazer graduação como a gente fez. Eles não querem fazer graduação. E eles ficam muito incomodados de fazer um curso de graduação, você citou aí a fisioterapia, o que não ensina eles a ganhar dinheiro, o que não ensina eles a gerenciar um consultório, a gerenciar sua própria carreira. Quantas pessoas saem da graduação sem saber coisas básicas de profissionalismo, no sentido mesmo de ser um bom profissional? Quantas pessoas sabem fazer imposto de renda? Qual é a melhor solução? Se é ter uma empresa, se é ter pessoa física? Quantas pessoas sabem fazer um fluxo de caixa? Quer dizer, isso não se ensina a ser gente na graduação. E os alunos da geração alfa sabem disso. Eles podem pagar R$ 79,90 no mês, assistir um monte de aula que ele constrói a própria trilha e ele sai ganhando milhares de reais. Enquanto um fisioterapeuta, um enfermeiro, um recém-formado vai ganhar salário mínimo de um hospital vagabundo que fica fazendo 2 turnos de 12 por 36. Quer dizer, para quê? Para que eu vou gastar R$70 mil, R$600 mil na minha formação? Se eu posso gastar R$79,90 por mês. É a Fundação Papai que paga, né? Porque senão não teria nenhuma racionalidade econômica, esse tipo de coisa. Não tem. Pessoal, não tem. Pessoal, eu vou ter que sair porque tem gente me esperando já numa outra reunião. Eu queria dar os parabéns ao Paulo. Bem-vindo, Paulo, ao nosso grupo. Esperamos contar muito com a sua experiência e seu conhecimento para a gente avançar essa interface entre o ensino da saúde digital e a educação médica de qualidade, tá? Eu acho que não tem muita correlação com idade a questão da geração. Eu, por exemplo, sou da geração Baby Boomer, mas a minha cabeça é da geração Alpha, tá? Então, enquanto que tem professor jovem, de 20 e poucos anos recém-formado, que ele é da pré-Baby Boomer, ele ainda é... Silenciosa. Ele é o jesuíta. É o jesuíta,
Então, eu quero crer que não tem relação com a idade, mas a gente nunca sabe, né? Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de contar com você e esperamos mais outras vezes, tá bom? Tá bom, obrigado. Prazer te ver. Tá bom, igualmente. Tchau, tchau.